Olá, estamos ao vivo pela TV Câmara NH na nossa página no Facebook e pelo portal da Câmara. Hoje, começamos uma série especial com os pré-candidatos ao governo do Estado. E ao longo dos meses de julho e agosto, vamos entrevistar todos os postulantes ao cargo máximo do Poder Executivo Gaúcho. E neste encontro, estamos recebendo o pré-candidato Roberto Robaina, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Boa tarde, pré-candidato. É uma honra tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Jaime. Boa tarde aos telespectadores. A honra é toda minha, viu? Agradeço pelo espaço e parabéns pelo teu trabalho. Eu sei que o senhor é vereador em Porto Alegre, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória política, né? Desde o seu início lá, falando um pouco, né, do pré-candidato. Quem é esse ser político que tenta pleitear a vaga ao governo do Estado gaúcho? Bem, Jaime, nós somos mais ou menos da mesma idade, né? Eu sou um pouco mais velho. E eu sou militante fundador do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade. Foi um partido que surgiu em 2004, né? Antes de ser do PSOL, eu só tive um partido, eu fui do PT durante 20 anos, fui do PT. Fui de 1983, quando eu me filiei, até 2003. E eu, de 97 até 2013, eu fui da direção nacional do PT. Não me arrependo da minha experiência no PT. O PT, nos anos 80, foi a expressão de uma tentativa de organização da classe trabalhadora. Mas depois, quando o PT começou a governar, a nossa avaliação foi que o PT, infelizmente, acabou se adaptando à ordem política, à lógica política tradicional. E nós, naquele momento, junto com a Luciana Genro, que também foi fundadora do PSOL, resolvemos construir um outro projeto político partidário, que foi o PSOL. Então, foram as duas experiências que eu tive em termos partidários. Eu comecei minha atividade política no movimento estudantil, no Julinho, tu conhece bem, né? Sim. Que é uma escola de lutas estudantis tradicionais. Eu comecei a minha militância justamente um pouco antes da queda da ditadura militar. E tivemos mobilizações muito fortes pelas diretas já. Depois fui da UNE, fui dos sindicatos bancários de Porto Alegre. E a minha formação é em História. Eu fui bancário, né, quando eu era dos sindicatos bancários, mas minha formação na graduação é em História. E eu tenho mestrado e doutorado em Filosofia. Negócio de vereador. Quando o senhor fala sobre o sindicato dos bancários, o sindicato dos bancários foi muito forte na década de 80. Né? Sim. Tinha uma participação política bem intensa. Aí surgiram também outros candidatos, como Fortunati, José Fortunati. Eu fui depois do Fortunati e depois do Olívio. Né? Eu peguei a direção dos sindicatos bancários de 90 a 93. O Fortunati foi de 85, o Olívio foi dos anos 70, 79, 80. E eu peguei ainda a categoria dos bancários, quando a categoria bancária ainda tinha ainda tem muita luta, os bancários buscam sempre se organizar, mas era mais numerosa a categoria. Depois nós tivemos, nos anos 90, com o Collor, uma reestruturação produtiva muito forte e um processo de demissão dos bancários muito intenso. Nós tivemos... O Banco do Brasil, as aposentadorias sobretudo os privados, precoces. né? Os bancos privados foram massacrados. Nós tivemos 500 mil demissões em pouco mais de 4 anos na categoria bancária. Aliás, um processo não é a mesma tragédia, mas aqui no Vale nós temos visto também um processo de reconversão produtiva que tem afetado muito a indústria do calçado. Né? Nós tivemos também nos anos 80 um momento de auge da indústria. E a indústria calçadista tem caído muito. Né? Quer dizer, isso é um processo diferente dos bancos, mas ele também é revelador de uma redução da massa de empregos no Brasil. Né? Então... Bom, nesta eleição estadual, antes de entrar necessariamente na pauta, que a gente vai começar esse bloco falando sobre economia, mas qual o tema que não pode faltar nessa discussão para todos os outros pré-candidatos? Eu acho que vários, mas a economia é um deles, assim que nós podemos entrar nele, né? A economia é um deles, porque é óbvio que o Estado, nós estamos vendo como é que está a situação, né? Sim. Os salários dos servidores públicos sem ser pagos, né? Atrasados, os professores e trabalhadores da educação estão há 4 anos sem receber reajuste. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que tem inflação, né? A inflação aumentou.
Então há um empobrecimento dos servidores públicos. Isso afeta. Como? O poder de compra das pessoas. O poder de compra se reduziu. O salário real está menor. Sim. Isso afeta a economia também, porque afeta o consumo, né? Afeta o comércio. Nós temos um processo recessivo no Brasil, né? Mas daí o Rio Grande do Sul é parte disso, então não é um problema de responsabilizar. Nesse caso do processo recessivo não tem a ver com o governo do Estado, né? É um plano nacional. São 3 anos que nós temos uma situação na economia de recessão, né? O produto interno bruto do Brasil caiu quase de 10% nos últimos 3 anos. E para se recuperar de um tombo desses não é fácil, é um tombo muito grande, né? Sim, com os salários reprimidos, economia reprimida, né? Essa solução... A solução que dão aumenta a crise. Sim. Porque sabe, Jaime, que um dos objetivos nossos na campanha é desenvolver a consciência de que não há como se sair da crise nacional sem atacar uma minoria privilegiada que mesmo na crise segue ganhando. Quem seria essa minoria? Os bancos, o sistema financeiro, a oligarquia financeira. A oligarquia financeira, os bancos, eles são os fundamentais, mas essa oligarquia financeira se expressa em tudo. Ela se expressa, por exemplo, na indústria do crediário. Tu pega o crediário numa loja, os brasileiros hoje estão endividados. Os juros para a pessoa, para a família comprar um eletrodoméstico, para comprar qualquer coisa, os juros são altíssimos. O Brasil, as taxas de juros são extorsivas, é proibitivo. Um pequeno empresário, um médio empresário, que são fundamentais para a geração de emprego, para eles conseguirem um crédito no banco, o crédito também é proibitivo. Então, o sistema de crédito no Brasil, ele faz com que a riqueza vá se concentrando naqueles que são os detentores do poder de crédito. E são os bancos, né? Sim. Nós temos um grau de monopólio nos bancos enorme. Itaú, Bradesco concentram praticamente, fora o Banco do Brasil e a Caixa, o Itaú e o Bradesco, se somar com o Banco do Brasil e Caixa, nós temos um sistema de crédito com 80% dominado por 4, 5 bancos. Bom, isso é muito grave. Já que estamos falando, né, de dívidas, de crédito, qual é a sua posição sobre a situação da renegociação da nossa dívida, da dívida do Rio Grande do Sul, com os bancos federais, obviamente com a União? Olha, eu acho assim, essa dívida já foi paga, né? Então, o governo não pode pagar a dívida. No seu entendimento, essa dívida já foi. De hoje, que está em torno de 66 bilhões e 700 milhões, não deveria existir? Já foi paga essa dívida há muito tempo. Esse contrato foi feito em 98, juros sobre juros, né? Se sabe que já se pagou. Pelo menos a Zero Hora deu como capa que a solução estava decidida, né? Não, com a foto do ministro na época e o nosso governador, que era o Antônio Brito. Ah, sim. Existia uma capa emblemática. No acordo de 98, isso. Né? No acordo de 98. Fernando Henrique e Brito fizeram um acordo com juros extorsivos, né? Com juros que também é parte desse problema da oligarquia financeira, porque quem é remunerado com a dívida também é o sistema de bancos. O sistema de bancos detém boa parte dos títulos da dívida pública. Sim. E são eles que pressionam para que o Estado siga pagando uma dívida que já pagou. Não há quem não reconheça que a dívida já foi paga. Isso aí como os juros foi sobre juros, o contrato feito em 98 já teve alterações do contrato, mas bem, tu disseste, a dívida segue sendo de 68 bilhões quando já se pagou isso. Então, é aquele tipo de dívida que quanto mais se paga, mais se deve. Os juros não consegue ser resolvido. E tu sabe, Jaime, tem um ditado no sistema financeiro, no sistema que é o seguinte, no mercado financeiro, que quando a dívida é pequena, o problema é do devedor. Sim. Quando a dívida é grande, o problema é do credor. E o Rio Grande do Sul não usa esse critério para defender seus interesses. A dívida já foi paga, não é um problema de ser caloteiro. Sim. Não há economista que não reconheça que a dívida já foi paga, a tal ponto que o Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa para a ação judicial do governo, quando o governo parou de pagar, suspendeu o pagamento. O governo suspendeu o pagamento. E o Supremo deu ganho de causa, deu liminar para o governo.
porque sabe que isso não é legal mais. Então, há um questionamento geral do sistema de dívidas. Já teve em alguns momentos da história recente do país que essa dívida foi questionada. O Itamar Franco, quando foi governador de Minas em 99, ele questionou a dívida de Minas. E aquilo ali provocou uma primeira rediscussão da questão da dívida. Bem, agora a crise é tão grande no país que até o Supremo já tem dado ganho de causa quando a gente faz uma luta judicial. Mas eu acho que mais do que a luta judicial tem que ter uma luta política e o governo não pode pagar a dívida. É justamente como é que o senhor vai enfrentar, sendo o senhor candidato eleito a governador? Não pagando? Não se pode pagar a dívida. Tem que pagar para os professores, pagar os trabalhadores de educação e não pagar a dívida. Mas que ações seriam tomadas no seu governo para impedir que desse avanço, essa renegociação? Por exemplo, o governo do Sartori está fazendo essa renegociação. Sim. Se for formalizada e ano que vem o senhor entra... Não, mas a renegociação do Sartori aumenta a dívida, né? O Sartori aumenta a dívida em 100 milhões ao mês na negociação dele. Como ele suspende por 3 anos e depois aumenta em 100 milhões por mês. E como o senhor encararia... Não pagar. Não pagando. Não pagar. Isso ia gerar uma luta política enorme no país. Mas, como eu dizia antes, quando a dívida é pequena, o problema é do devedor. Quando a dívida é grande, o problema é do credor. O governo nacional teria que renegociar em condições melhores. Por quê? Porque ele seria muito pressionado pelos credores a resolver o problema, a buscar uma renegociação diferente, porque senão ele não ia receber. Evidentemente que isso ia levar a uma luta política. O governo pode retalhar de um lado? Pode, bem, mas tem que ter governo disposto a enfrentar o povo gaúcho, né, nesse caso. E certamente, como não é um problema só do Rio Grande do Sul, teria muita solidariedade no país. Teria muito apoio também de outros estados que vivem problemas semelhantes. Minas Gerais também vive o mesmo tipo de problema. Para não falar do Rio de Janeiro, que o caso do Rio de Janeiro, além do mais, teve um esquema de corrupção do próprio governo estadual muito avançado, né? O Rio Grande do Sul tem muitos problemas no governo, mas eu acho que nesse caso não se pode comparar com embora seja do mesmo partido, né? O PMDB. Governa lá e governa aqui. Com relação a esse não pagamento, sobraria então desse dinheiro que não seria pago ao governo federal ou aos bancos privados ou públicos que detêm, né, essa possível dívida, né? Como que o senhor trabalharia a questão de ter recursos, né? De forma que o senhor usaria esses recursos, já que sobrariam desses pagamentos, como seriam aplicados no eu acho que não é nem o caso no caso da dívida, a grande vantagem não é nem ter o recurso necessariamente liberado, porque tem que se imaginar que poderia ter uma luta política, tentativas de represália, então não dá nem eu não vou nem contar com esse recurso, eu não acho que o governo tem que contar com esse recurso, eu acho que o governo tem que parar essa sangria e comprar essa luta política. O governo pode tentar retalhar em relação a fundo de participação dos estados, enfim, tem uma luta política. Mas existem outras possibilidades de receita que o governo atual não persegue. Sim. E elas são receitas que não dependem da luta em relação ao governo nacional. Elas dependem de uma decisão política do governo de realmente executar uma política econômica que não privilegie aqueles que sempre ganharam. E em alguns casos, inclusive, que faça o mínimo, que é combater o crime. Um dos crimes que nós temos contra a economia popular é a sonegação de impostos. Eu vou entrar nesse tema agora. Justamente, o senhor tem falado muito, né, em combater a sonegação. É porque é muito escandaloso, né? Sim. Então, como combater essa sonegação? A dívida do Estado é 43 bilhões. Tu estava falando que a dívida geral com a União, que é uma dívida que já foi paga, chega a quase 70 bilhões. Sim. No caso da dívida da União, do Sim. Estado com a União. Em dívida que as empresas devem para o Estado do Rio Grande do Sul, nós temos quase 50 bilhões. Esse recurso não é todo recuperável, porque uma parte são empresas que já faliram, que já... dívidas que não tem como ser cobradas, digamos, né? De tão demorado que foi. 50 bilhões. Mas nós temos, pela Receita, pelo estudo dos funcionários da Receita, que são muito competentes e que reclamam que o governo do Estado colabora com o crime na medida em que não combate a sonegação, a estimativa é que se pode recuperar 12 a 13 bilhões dessas dívidas. 12 a 13 bilhões é um recurso importante, é maior que
que o orçamento da saúde, é maior que o orçamento da educação, quer dizer, é um grande recurso que o Estado tem para recuperar, bem, aí sim, recuperando uma parte disso, uma parte importante, e para isso tem que investir na receita, tem que investir nos funcionários, tem que combater a sonegação. Hoje a própria empresa é que ela declara o quanto tem que pagar. Se há algum problema em relação a nas contas do governo há algum desencontro entre o que a empresa declara e o que ela efetivamente deve, o governo avisa a empresa que tem esse desencontro. Mas não é o caso, é a Receita que tem que fazer a cobrança. A Receita tem que já definir o cálculo e se o empresário tenta pagar menos, ele já tem que ser multado, ele já tem que ser... Já a tentativa de pagar menos já tem um elemento de crime. Então, hoje os empresários não têm não há um combate efetivo em relação ao CNE. Isso são funcionários da Receita. Sim. Funcionários da Receita que relatam, que nos colocam essa possibilidade. Sim. Isso é muito importante, porque a gente técnica, na a gente sua opinião, competente, falta o que, então, para o Estado implementar essa falta ter um busca governo recursos? independente dos grandes empresários, que não seja dependente dos esquemas dos grandes empresários. Falta uma vontade política também? Falta independência, falta vontade política, falta ter um governo que não responda aos interesses dos empresários. Infelizmente, nós temos governos assim já há algum tempo, e o governo do PMDB, como sempre o PSDB, PMDB, nisso eles são muito ligados aos grandes empresários, né? Então, por exemplo, isenção fiscal é outro tipo de renúncia de receita que não é admissível quando nós temos uma situação onde os servidores públicos não têm seus salários pagos em dia. Não pode ter renúncia fiscal. A renúncia fiscal chega a 12, 13 bilhões também. E quem se beneficia disso? Quem se beneficia da renúncia fiscal? São as empresas do fumo, Philip Morris, que recebe isenção fiscal, a Gerdau recebe isenção fiscal, são grandes empresas. Imagina, por que a indústria do fumo vai ter isenção fiscal? Ou seja, vai deixar de pagar tributos para o Estado para produzir. Não é possível, essas indústrias não vão deixar a região de Santa Cruz, de Venâncio, para ir para outro lugar. Elas vão ficar aqui. A mão de obra é mais barata, eles vão seguir produzindo. O fumo cresce aqui. Ali também. O fumo cresce ali, eles não vão sair dali. Então eles têm um benefício duplo. Além de explorar a mão de obra do povo gaúcho, o Estado, que deveria cobrá-los, pelo menos pela produção, não, isenta eles de pagar tributo. Mas daí é muito fácil ganhar dinheiro. Agora, eu não tenho dúvida, eu não sou contra que tenha algum nível de benefício fiscal. Só que benefício fiscal tem que ser para pequena e média empresa, que são as que mais geram emprego. Tem que ter algum tipo de incentivo para cooperativas, tudo bem, para cooperativas é útil. Agora, no nosso estado, eu tenho falado várias vezes, eu já disse isso, acho que eu vou até o final da campanha eleitoral dizer o tempo inteiro isso, porque eu acho tão escandaloso o exemplo que vale a pena as pessoas acompanharem, porque ele desmascara qualquer tentativa de passar por certa essa política de benefício fiscal. Na Assembleia Legislativa foi dado um benefício de 380 milhões, uma renúncia fiscal de 380 milhões, para uma única empresa, a Videolar, daquele empresário Lírio Parisotto que foi acusado pela própria... De agredir a esposa, a Luísa Brunet. O escândalo que ocorreu, uma coisa gravíssima. Bem, esse empresário, que parece que é amigo do Sartori desde a adolescência, ele recebeu uma renúncia fiscal de 380 milhões. Qual era a contrapartida dessa renúncia fiscal? A criação de 5 empregos. Isso é indecente. 5 empregos era a contrapartida dessa Videolar para receber 380 milhões. Essa renúncia fiscal, esse tipo de recurso que o Estado deixa de arrecadar, se uma parte dele fosse investido em cooperativas, fosse investido em pequeno negócio, ia gerar muito mais do que 5 empregos, evidentemente. Todo mundo, qualquer comerciante, qualquer dono de uma padaria, qualquer dono de uma loja de roupas, sabe que quanto custa gerar um emprego. 380 milhões para gerar 5 empregos. Isso foi aprovado, Jaime, na Assembleia Legislativa com o voto de todos os partidos. Todos. Com exceção do PSOL, do Pedro Ruas, nosso deputado estadual, que votou contra. Sim.
Então, por sinal, isso é um motivo que nós queremos aumentar a bancada do pessoal na Assembleia Legislativa. Está o Pedro Ruas lá, de deputado, nós somos o único, ele vale por muitos, mas ele tá sozinho na Assembleia fazendo essa luta política. Nós vamos lutar para eleger a Luciana Genro, que também vai ser pré-candidata a deputada estadual. Nós temos o Jurandir, nós vamos ter gente em todo o estado buscando fortalecer uma bancada independente do empresariado dentro da Assembleia Legislativa, para que esse tipo de coisa não se repita e o Estado não perca dinheiro, porque não dá para perder dinheiro. Bom, o senhor também tem defendido muito a questão do ressarcimento da Lei Candir. Como que o senhor planeja, né, fazer esse resgate de recursos, né, que são recursos oriundos das isenções de exportações? Como trazer esses recursos? Aí é luta política também, porque também é uma lei nacional. Então, como a questão da dívida é uma luta que deve ser feita. Eu considero que foi outro escândalo. Por isso que eu dizia, a parte econômica é um escândalo atrás da outra. Por isso que a gente tem um bloco inteiro para falar sobre isso. Chega a cansar, porque no caso da Lei Candir, foi uma lei feita em 96, pelo então deputado Antônio Candir, por isso o nome, né, Lei Candir. Era deputado do PSDB, era um economista do PSDB, deputado federal. Ele fez essa lei, o ministro, no caso, né, ele estava de ministro, junto com o Fernando Henrique Cardoso. Era o governo do Fernando Henrique. E aqui no Rio Grande do Sul, de novo, era o Brito. Isso foi em 96, 2 anos antes do acordo da dívida. E em 96, eles fizeram um acordo que previu a isenção, de novo, isenção de tributos, de novo, renúncia fiscal. De novo, beneficiados os grandes empresários. Essa lei, no caso, previu que as empresas exportadoras de produtos primários e semi-elaborados, no caso do Rio Grande do Sul tem muito peso a soja, né, fossem isentos de pagar tributo. Bem, isso, em tese, teria um ressarcimento do Estado que sempre foi muito menor do que os tributos que deveriam ser pagos, e já o Conselho Nacional da Fazenda estimou que a dívida, o total de prejuízos do Estado do Rio Grande do Sul com a Lei Candir, porque o Rio Grande do Sul é um Estado exportador. Tem estados no Brasil que não são exportadores, o Rio Grande do Sul é. A estimativa é que seja de 70 bilhões. O ressarcimento foi menos de 20. Nós temos uns 50 bilhões para receber. Uma diferença muito significativa. Por sinal, né? Quase a diferença da dívida. Sim. Né? Então, é muito dinheiro que o Estado renunciou. Sim. Para beneficiar quem? Quem são as empresas exportadoras de commodities que fazem esse serviço e que não pagam imposto? A ADM, a Cargill, a Bunge, empresas multinacionais. Quer dizer que empresas multinacionais não pagam impostos que deveriam pagar para os cofres do Rio Grande do Sul. Na Argentina, aqui do lado, é cerca de 30% a cobrança de imposto sobre produtos semi-elaborados, exportados. Fora o fato de que nós estamos desindustrializando o Estado. Porque na medida em que tem a isenção para produto primário, mesmo a soja não precisa ser processada. Então tem se invertido o percentual de soja que tem sido processada e simplesmente a soja em grão. Você aumentou muito a soja em grão, que não precisa nenhum tipo de agregação de valor. Então, o Rio Grande do Sul está se desindustrializando. E, além do mais, aqui em Novo Hamburgo, Jaime, eu acho que é grave isso também, porque esse plano inicial era o plano para manter o real valorizado. A ideia de isentar as exportações era para manter a paridade do real com o dólar. Tu te lembra que, na época... Plano real, sim, plantação. Nós estávamos já atuando aí em 94, sim. Tu devia estar trabalhando, eu também. Sim. Eles mantiveram uma paridade de poder de compra do real, sim, e uma valorização artificial do real. Sim. Aliás, a indústria aqui tem que ser prejudicada também por isso, né? Sim. Aqui no Vale, a indústria calçadista, parte do prejuízo da indústria calçadista foi esse. Sim. Aí o mercado externo foi se fechando, e a única aposta possível da indústria calçadista é o mercado interno, que eu acho ótimo que seja. O problema é que aí entra, salários dos funcionários públicos não são reajustados, não são pagos, recessão interna, quem é que vai comprar? Aí não tem indústria que resista, aí é demissão dos operários, como nós estamos vendo aqui em Novo Hamburgo. Aí a demissão de operário, isso é crise gerando crise.
Então, isso não está certo. É uma luta política nesse caso, não tem solução fácil, porque é um acordo nacional. Então depende de uma luta nacional. Mas a população precisa conhecer quem fez esse acordo, discutir por que fez o acordo, precisa depois discutir por que o PT governou, porque agora eu vejo inclusive candidatos do PT questionando a Lei Candir, felizmente. Né? O Jairo Jorge, que também foi do PT, agora é do PDT, questionando a Lei Candir. É muito importante ter uma aliança do máximo possível de setores questionando a Lei Candir. Agora, o PT governou o Estado e governou o país. Eles tiveram uma oportunidade enorme de rever essa lei. De equalizar essa... De resolver o problema. Sim. E não resolveram. Porque eu acho que tem a ver com o domínio político poderoso que tem essas grandes empresas. Empreiteiras, multinacionais, elas dominam a política. O espaço nosso é mais difícil, o espaço do pessoal é mais difícil, nós não somos muito, digamos, aceitos aí no meio da política tradicional, da política empresarial, porque nós somos independentes deles, nós não temos um compromisso com o ganho fácil de capitalistas que não querem pagar tributos para o Estado. Nós queremos que o Estado... E não precisa ser socialista para defender isso, porque na Noruega, na Suécia, o Estado cobra tributos. E aí tem condições de melhorar a saúde, melhorar a segurança. Se o Estado não cobra tributos, dos grandes empresários vai cobrar de quem? Só do cidadão, que é quem paga imposto no Brasil, né? O trabalhador, que desconta diretamente no contra-cheque. Bom, candidato, quais são as ou na mercadoria. Né? Ah, sim. Quais são as dificuldades do Estado para equilibrar as contas? Hoje a gente vê a questão da repactuação da dívida, a questão das isenções, que são grandes, essas questões do encontro de contas, talvez, com a Lei Candir, mas como trabalhar essas dificuldades? Como equilibrar as contas do Estado do Rio Grande do Sul? Mas tem que mudar o governo, né? O povo tem que se empoderar. Primeiro, o povo tem que se empoderar dessa informação. E as eleições, infelizmente, elas são muito... Elas têm pouco debate, né? As eleições nós sabemos que tem pouco debate. Tem pouco debate na televisão. São só 45 dias hoje. São 45 né? dias e com poucos debates. Sim. Com tempo de TV desigual. Mas é que o sistema está montado para não mudar. Isso é óbvio, né? Sim. Nós não somos ingênuos. O sistema está montado para não mudar. O sistema político está montado para não mudar. E os políticos e o sistema de partidos, em geral, está na mão daqueles que ganham na crise, mesmo na crise. Então, quando tu me pergunta como é que faz, como é que muda, muda tendo uma mudança de consciência muito grande na população, para que a população ganhe força, ganhe consciência, ganhe confiança e comece a tentar virar o jogo, em primeiro lugar, participando do processo eleitoral, participando depois do processo eleitoral, porque a política tradicional quer também que as pessoas só participem durante a eleição, com o voto. E para nós a participação eleitoral ela é muito importante, mas ela é muito pouco, não adianta só votar. Tem que atuar, tem que tentar mobilizar, tem que buscar se organizar. Não é fácil fazer isso, porque as pessoas estão no dia a dia trabalhando, buscando a sobrevivência, buscando garantir a educação dos filhos, buscando resolver os problemas familiares. Há muita dificuldade no dia a dia para que as pessoas possam participar da política. E é disso que se aproveitam os grandes empresários e os políticos profissionais para que a política fique esse domínio de poucos, né? Bom, o cenário tem se mostrado bem difícil em todo o país, o cenário nacional, o cenário estadual e os municípios também, são cada vez assumem mais atividades que seriam do Estado e da União, e eles também estão com as suas economias fragilizadas e com pouco recurso para investir em saúde, em segurança, que é a segurança, principalmente aqui em Novo Hamburgo, se gasta muito com segurança pública, que é uma atribuição do Estado. Como trabalhar essas questões, né, com esses três entes, União, Estado e municípios? Sim, municípios são os que mais têm a obrigação de fazer, os que menos recebem, né? Está tudo concentrado na União. Eu vejo que tem que ter reformas muito profundas, né? Reforma tributária, tem que ter... O senhor é a favor de uma repactuação? Sim, total. Pacto federativo? Tem que ter um pacto federativo novo. Isso é um escândalo que ocorre no Brasil. Uhum. Os municípios receberam todas as atribuições e não receberam os recursos. Toda a área de saúde, por exemplo, é obrigação dos municípios e a saúde
e os recursos não vieram. Toda a parte de educação infantil que está aumentando também, quer dizer, é o que e segurança, que é muito grave, né? Sim. Segurança também, há uma demanda cada vez maior para os municípios assumirem um papel maior na segurança, porque o Estado não tem dado conta. Então, eu vejo que para solucionar isso, tem que ter uma reforma profunda na política, na divisão tributária, né? Os municípios têm que receber mais. E a União tem que cumprir sua obrigação, né? Nós tivemos agora esse corte essa lei, a Emenda Constitucional 95, né? Que é uma emenda constitucional que proíbe durante 20 anos, é muito tempo, 20 anos, isso não vai ser cumprido, mas é o que diz a Emenda Constitucional. No segundo bloco eu ia tratar dessa questão da Emenda 95. Então deixamos. E, bom, uma questão também que é bem relevante, principalmente para o servidor público. O senhor assumindo o governo a partir do dia 1º de janeiro de 2019, qual vai ser a sua relação com relação ao parcelamento dos salários? Nós vamos pagar o salário, não tem essa de parcelamento. Nós vamos pagar os salários e vamos buscar ter um plano de recomposição salarial. Não tem como ter serviço público bom se o servidor público estiver desesperado todas as semanas para pagar suas contas. O servidor público tem que estar com a cabeça minimamente livre de tormentos absurdos. Problemas todos temos. E a situação econômica não vai permitir, e obviamente que as pessoas não tenham que se preocupar com o seu dia a dia, com a sustentação da sua família, com os seus problemas de segurança, mas o sujeito não sabe nem quanto vai ganhar. Isso não é possível. Na iniciativa privada, o salário é pago. Quando não é pago, se entra na justiça. O servidor público, os governantes agora estão normalizando, querem normalizar pagamento parcelado de salários. Então, isso não é aceitável. Isso é um desrespeito. E no caso do governo Sartori, é uma vergonha dupla, porque ele não reajustou o salário dos professores, por exemplo, são 4 anos sem reajuste. É quase 30%, 23% para recompor. Porque a inflação, que eu estou dizendo, a inflação está alta, os preços estão subindo. Então os governantes estão roubando dos salários, porque reajuste de acordo com a inflação, isso é lei. Constitucional. É lei. Então os governantes estão roubando descaradamente. Não é de surpreender-se, né? Evidentemente, nesse nível. Nós estamos falando do PMDB, nós estamos falando do governo do Sartori, e nós estamos falando do chefe, do braço direito do Temer, que é o Eliseu Padilha, que é chefe do PMDB do Rio Grande do Sul. Então, que roubem os funcionários públicos não é uma coisa que nos surpreende, mas é uma coisa que nos revolta. Sim. Bom, nós estamos, acho, se encaminhando para o final desse primeiro bloco. Mas uma pergunta sobre como o senhor faria, sendo governador do estado, para atrair novas empresas? E são importantes novas indústrias? Que tipo de indústria a gente pensa para o nosso estado? São necessárias a tradicional, modelos modernos? Eu acho que sim, viu? Eu acho que tem indústrias aqui que são tradicionais que tem que ter política para elas. A indústria do calçado é uma delas. Evidentemente que a indústria do calçado só tem duas vias possíveis de crescimento. E nós temos que apostar nelas. A exportação, por um lado, que não é fácil, porque o mercado mundial tem também elementos de saturação, mas é uma aposta, tem que seguir nisso. E a aposta, que foi a aposta um pouco mais viável nos últimos anos, mas que também colapsou nos últimos 6 anos, pelo menos, que vem caindo, que é a aposta do mercado interno. Por isso que o tema dos servidores públicos também tem importância, porque vale para o Estado, vale para os municípios. Ou seja, o que acontece, Jaime, e os telespectadores, se a economia, se a lógica econômica for uma lógica recessiva, de redução de salários, se o Estado não ajudar a induzir a economia, e para ajudar a induzir a economia, evidentemente, o Estado tem que ter alguma fonte de financiamento. E nós achamos que a fonte de financiamento fundamental do Estado são as grandes empresas. Para poder fazer o quê? Para poder fazer o Estado ter capacidade de indução, ter o Estado ter capacidade de pagamento dos seus servidores,
para que aumente o consumo, porque o aumento do consumo vai beneficiar pelo menos as médias e pequenas empresas. Então, talvez a gente tenha algum nível de confronto com algumas grandes empresas. Isso aí, a indústria do fumo pode não gostar de não ter benefício fiscal, mas como eu te disse, eu não acho que eles vão sair do Estado por isso, eles vão continuar no Estado. Porque como tu disse, está lá o fumo, a mão de obra é barata, não é assim? Para ter uma reconversão industrial, sair de uma região e ir para outra, a indústria do fumo. Há quanto tempo eles estão ali? Então, além do mais, a indústria do fumo, né? Digamos que não é uma indústria de ponta em termos de futuro da humanidade, pelo amor de Deus, a indústria do fumo. Nós estamos falando que a Philip Morris tem Souza Cruz, tem benefício fiscal. O Estado deixa de arrecadar para que essas empresas produzam. Eu acho que o Estado não pode deixar de arrecadar para que essas empresas produzam. Tem que ter alguma capacidade de indução econômica, tem que ter financiamento para poder pagar os servidores em dia e para poder ter algum nível de política fiscal para pequenas e médias empresas. Bem, óbvio que há limites no mundo. Eu não vou aqui dissertar sobre a crise que nós temos no sistema mundial. Não, há uma crise no sistema mundial, então não há grandes investimentos em lugar nenhum do mundo, quer dizer, tem uma crise mundial. Por isso é tão importante o mercado interno. Por isso é tão importante buscar, nesse conflito que existe distributivo, porque o Brasil tem um conflito distributivo. No país, o dado, que é a Oxfam, que é uma empresa, um instituto britânico de pesquisa, eles demonstraram que nós temos 7 grandes famílias de capitalistas que detêm a riqueza da metade da população brasileira. Quer dizer, 7 famílias brasileiras detêm a riqueza de 100 milhões, isso não há economia que resista, não há economia que resista. Bom, você também pode deixar seu recado ao pré-candidato Roberto Robaina na página da TV Câmara no nosso Facebook. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação do pré-candidato ao governo do estado, Roberto Robaina, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL.
Bom, candidato, a segurança pública é um tema que é muito discutido aqui no Vale, né? Principalmente a Associação dos Municípios aqui do Vale do Rio dos Sinos trabalha muito essa questão. Quais são as suas propostas para esta área? Olha, nós temos um... Não é à toa, né, que vocês escutam muito, porque é o problema mais sentido, né? Porque, não sei se é o mais, mas é bravo. A segurança pública está muito ruim, é muito sentido, porque há uma crise... Nunca teve uma crise assim, né? Nunca teve uma crise assim. E eu creio assim, Jaime, que não dá mais para seguir com a mesma política de segurança pública. Segurança pública tem vários problemas que são ligados ao problema do financiamento, obviamente, né? Nós temos déficit de polícia militar, nós temos déficit de polícia civil. O governo agora até fez, o governo Sartori dizendo que melhorou, que contratou, repôs uma parte do déficit histórico que tem, mas não repôs quase nada. Por quê? Porque o problema é de financiamento, no caso, e nós conversamos no bloco anterior, que esse governo, em termos de financiamento, tudo que ele não faz é financiar o Estado de onde tem que ser financiado mesmo. Então ele está, na verdade, desestruturando os serviços públicos, e na desestruturação de serviços públicos também entra a segurança pública. Não é à toa que nós tivemos, nesse primeiro semestre, um caso de um policial civil, né? Era policial civil, depois passou para... Era militar. Era policial militar, o que foi alvejado? Exatamente. E ele estava com o colete vencido. Sim. Imagina o sujeito trabalhar na situação precária e violenta que nós temos com os coletes vencidos. Então, eu vejo assim, ó. Então, a falta de mão de obra, a falta de material, isso é um problema grave. Isso tem a ver com financiamento. Mas eu defendo uma mudança global da política de segurança pública. Não dá para continuar a política como está. Atualmente, o centro da política de segurança pública é o combate ao comércio ilegal de drogas. Esse é o eixo da política. É nisso que mais tem peso a dedicação do trabalho policial. Eu acho isso um grave erro. Grave erro. Primeiro, nós sabemos que, em termos de apreensão das drogas, não chega a 30% o que é apreendido. Tudo entra no Estado. Então, a polícia que está se dedicando ao combate ao comércio ilegal de drogas, ela não dá conta nem de resolver, nem de diminuir. 30% é muito pouco, entra 70%. Então entra tudo, o consumo está, a oferta está aí no mercado. E o centro deles, em termos de política de prisional, é combater os jovens que ficam fazendo o serviço do tráfico na periferia das grandes cidades. Esse é o eixo deles. Então eles prendem, bem, basta ver que o presídio, os nossos presídios, a massa da população presa é por crime ligado ao comércio ilegal de drogas. Não é homicidas, não é os que estão envolvidos em latrocínio, não é os que estão envolvidos em crime contra a vida. É os que estão envolvidos em crime relacionados ao comércio ilegal de drogas. Isso tem que mudar. Óbvio que isso requer uma legislação nacional, porque a política de drogas requer uma linha nacional. Mas a orientação da polícia, ela não precisa ter mudança nacional. A orientação tu pode orientar a polícia a centrar o seu serviço no combate ao homicídio, ao latrocínio, ao feminicídio, à agressão contra as mulheres, ou tu pode orientar a tua polícia a centrar ela no combate ao tráfico ilegal. A segunda é a orientação do governo atual. Isso tem levado a um encarceramento em massa, e um encarceramento em massa que só tem aumentado a violência, por incrível que pareça. Porque nós tivemos nos anos 2000, para fazer algum nível de comparação, cerca de 13 mil pessoas no sistema carcerário do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos 40 mil pessoas. Tinha 13 mil e agora tem 40 mil, em 18 anos. Bem, qual é o resultado? Diminuiu a violência ou piorou a violência? Piorou a violência. Então a ideia que uma parte da população tem, já meio que desesperada por não saber o que fazer, de que o negócio é prender, que tem que prender e não largar, não é solução. Isso não é solução. Óbvio que se tem crime,
Se tem, bem, não estou dizendo que não tem que prender. Tem que prender o crime, tem que ser. As pessoas que cometem crime têm que receber a pena da lei, no caso. Né? Se a prisão é a pena, é a prisão que tem que ser cumprida. Mas o que eu estou dizendo é que tem que mudar a política. Porque hoje, com esse aumento do encarceramento, o que nós temos visto? Esses jovens que são presos no comércio ilegal de drogas, eles são presos na parte da manhã, na parte da tarde já tem outro jovem que está trabalhando no lugar dele, e esse que foi preso está já no sistema prisional sendo formado pelas facções do crime, que controlam o sistema prisional. Não há novidade nenhuma de que quem está controlando o sistema carcerário do Rio Grande do Sul são as facções. É elas que estão controlando. O Estado não fornece nenhum sabonete. Então o sujeito entra lá, já está em dívida com a facção, sai de lá, muito mais perigoso e trabalhando de modo mais direto para a facção. Então, nós estamos fornecendo mão de obra para as facções criminosas e nós estamos garantindo que elas fiquem com o nível de... Óbvio que nesse caso, para não garantir isso, teria que mudar a política nacional, o que significaria deixar de considerar crime o comércio de drogas. Ou seja, tu tem que ter uma política como tem o Uruguai, tu tem que ter uma política como tem Portugal, como nos Estados Unidos está se discutindo, como no Canadá estão discutindo, nos Estados Unidos e alguns estados. Por quê? Porque, do contrário, tu alimenta economicamente o crime, porque claro, a não ser que não tivesse mais consumo, mas isso é ridículo achar que não vai ter mais consumo, quando nós sabemos que o consumo de drogas é universal e passou a vida, e a história humana inteira nunca deixou de ter consumo de algum tipo de drogas. Então, achar que vai diminuir ou que vai reduzir. Então, tu tem que encarar o tema da droga como um tema de educação e de saúde pública, não como um tema ligado ao crime. Essa mudança é a única possível. E olha que nós estamos falando com a autoridade de um partido, que é um partido que combate o crime, que combate e que tem tido muitos inimigos ao combater o crime, né? Nós estamos vendo como as polícias mesmo estão se convertendo em agentes do crime no Rio de Janeiro. Mas não é só no Rio de Janeiro, nós começamos a ver aqui também agentes ligados ao crime, inclusive ao crime da droga, agentes da polícia ligados ao crime. Há pouco teve em Porto Alegre, em Alvorada, policiais que foram descobertos ligados ao crime. Então, essas tais de milícias que nós combatemos muito no Rio de Janeiro, com Marcelo Freixo, com a Marielle Franco, que foi assassinada muito provavelmente a nossa vereadora, sim, por denunciar esse tipo de abuso policial e o crime na polícia. Então é muito grave a situação. Se não tiver uma mudança na política de segurança pública, tudo é enxugar gelo. Bem, então é realmente alarmante. Veja, Jaime, se tu pegares um dado de segurança pública que eu acho chocante. Nós temos no estado isso pelo menos nos dados de 2017, nós temos cerca de 22 mil agressões, lesões corporais contra mulheres. Isso tem que acabar, isso tem que ser combatido. É parte da luta contra o machismo, é parte de uma política educacional. Porque boa parte das agressões contra as mulheres, por sinal, são cometidas por gente da própria família. Os feminicídios, por exemplo, é gente da família. Então, o problema de empoderar as mulheres, das mulheres denunciar, de educar as famílias, é importante. Assim como é muito importante combater, a polícia ter um peso maior no combate ao homicídio e latrocínio. Hoje em dia, são poucos os casos de homicídios que são elucidados, é 8, 9% dos casos de homicídios, e a composição das prisões é essa. Então, se não tem diferença nenhuma, o sujeito roubar e o sujeito matar, se todos vão para o mesmo lugar, se todos têm a mesma pena, que é ir para as masmorras, então começa a perder qualquer significado para o próprio bandido a diferença entre simplesmente roubar e matar. Se a pena é a mesma. Então, já no meio de uma situação onde o mundo está num nível de degeneração moral razoável, que se perca a ideia de que matar é muito mais grave do que simplesmente roubar, nós vamos ter cada vez mais também crimes contra a vida, né? Que é o que tem ocorrido. Bom, candidato, o senhor tem a questão também aqui, por exemplo, do Vale dos Sinos, principalmente a cidade de Novo Hamburgo. A cidade de Novo Hamburgo, ela investe muito em segurança pública. Segurança pública que, segundo a nossa Carta Maior, seria, né, dever do Estado, da União e do Estado. Como o senhor vê essa luta municipalista que pede mais recursos justamente
para a questão da repactuação do novo Pacto Federativo? Eu acho justo, acho que tem que ser feita essa luta. Não é possível. Os municípios têm que entrar no tema da segurança também, com recursos e com políticas, com exigências de mudanças de política. Porque nós precisamos, para melhorar a segurança pública, ter também oportunidades de emprego e oportunidades de perspectiva para a juventude. Então, atividades esportivas, atividades culturais, para que o jovem se sinta com algum nível de pertencimento, de reconhecimento. A juventude não tem reconhecimento nenhum. A juventude das periferias das grandes cidades não encontra espaços para buscar ter reconhecimento. Porque também parte, óbvio que boa parte daqueles que entram no esquema do crime e das drogas tem a ver com dinheiro também, óbvio, recebem, mas o status, o problema do reconhecimento também tem peso. Então, se tu não tiveres uma política de incentivo à cultura, de espaços, de utilização dos espaços públicos, para aumentar essa capacidade da sociedade de reconhecer os valores que tem na juventude, não vai adiantar. E os municípios têm que ajudar nisso. Bom, a segurança pública do Estado, ela tem um tamanho, uma máquina. Como melhorar essa máquina? O senhor citou anteriormente que é necessário rever políticas, como a questão do enfrentamento de drogas. Mas como melhorar a segurança pública sem inflar a máquina? Ou essa máquina ela precisa, sim, de reposição, questão de aposentadorias, mas como lidar com a segurança pública com os recursos atuais? Mudando a política. Não, se não mudar a política, não tem conserto. Não tem conserto. E aí a mudança de política tem a ver com o que eu dizia antes. Sim. Obviamente que também tem necessidade de recomposição, são quase 18 mil em relação ao final dos anos 90, quase 18 mil a necessidade de recomposição entre polícia militar e polícia civil. Então tem que ter a recomposição dos quadros, né? Mas eu acho que só a recomposição não resolve, tem que ter também o esquema de melhoria dos materiais, colete, viaturas, tudo isso, evidentemente que conta. Mas não é esse o problema mais importante. O problema mais importante é que precisa-se ter política para evitar que a nossa juventude seja toda ela tragada, uma parte grande dela tragada para o crime das drogas, seja criminalizada, vá massificar o sistema carcerário. O senhor falou que hoje nós temos em torno de 40 mil a população carcerária no Sim. Estado. O senhor planeja construir também mais cadeias? Eu acho que não é a prioridade. Isso aí presídios? É parte de uma política. Não é inevitável ter presídios. Presídios vai ter, mas não é essa a política. A nossa política, esse não é o eixo. Obviamente que, de acordo com as demandas e com a capacidade do Estado de resolver problemas, mas evidentemente que a nossa prioridade não é essa. Eu estaria mentindo. A nossa prioridade é tentar ver se consegue diminuir essa curva. Evidentemente que, como nós já estamos com os presídios superlotados, então é inevitável que vá ter mais presídios. Eu não digo que essa é a prioridade, porque de fato não é. Ou seja, não é um problema... Tem a ver com planejamento financeiro que nós não temos no detalhamento. Se tu me perguntar qual é a medida mais importante que nós temos antes dos presídios, é pagar os servidores. Se não paga os servidores... Mas é preciso, evidentemente, ter uma política de construção de presídios, mas o problema é que, mais do que isso, é necessário mudar a política de segurança pública para que esse aumento deixe de ser exponencial, porque ele está sendo exponencial sem resolver o problema, porque se fosse exponencial resolvendo o problema, bem, estava todo mundo aplaudindo. Sim. Mas não é o caso. Bom, entrando agora na emenda 95 que eu estava falando no primeiro certo. bloco, disse vamos guardar para o segundo bloco. Como o senhor pretende enfrentar o subfinanciamento da saúde a partir desta emenda 95, que é chamada também de PEC do teto dos gastos? Não, eu espero primeiro que ela caia, que ela seja derrubada agora. A partir de um governo eleito... De um novo governo que tem o mínimo de sensatez. Essa emenda, nós vamos ter candidatura, nós temos o Boulos, mas eu sei já, o Boulos que é candidato pelo PSOL a presidente da República, eu sei que já outros contestaram, eu sei que o Ciro contestou também. Essa lei não é possível, essa emenda constitucional ela já é se o Brasil já está mal agora, imagina congelar por 20 anos os gastos em saúde e em educação pública. Sim. Não é exequível. Sim. Bom, tem a questão também, já que vamos falar de Não, isso é fundamental, né? Porque
Eu, no caso, o PMDB, além do PMDB, sabe, eu sou vereador de Porto Alegre, então, em Porto Alegre, o prefeito Marquesan lá, que é do PSDB também, vocês aqui também estão com o PSDB. A Fátima Daut. Mas o PSDB votou pelo congelamento desses 20 anos, né? Então é uma loucura, porque o Marquesan não está resolvendo nada das questões da saúde em Porto Alegre, e ele era deputado e votou isso. Mas como é que vai resolver os problemas de saúde se não tiver recurso da União? Nós sabemos como é que está o Estado nisso, né? Os hospitais pelo interior... Ele mudou o discurso? Só a questão... Não, ele agora só reclama que não tem dinheiro. Ele, na campanha eleitoral, disse que tudo ia ser resolvido, que bastava ele ter uma nova atitude. Então, ele fazia a campanha eleitoral caminhando, correndo pelo Porto Alegre, dizendo que vai ter nova atitude, e nova atitude tudo vai se resolver. E agora, só o que ele fala é que não tem dinheiro para resolver nada. Então, Porto Alegre está esburacada, sem capina, os servidores públicos agora... O Marquesan copiando o Sartori, anunciando que vai parcelar os salários. É um desrespeito completo. Bom, havia uma pergunta sobre as políticas de drogas. Não sei se o senhor quiser trabalhar um pouco mais. A pergunta seria bem nessa linha de qual é a sua política. Né? A minha política é essa, viu, Jaime? Eu acho que o tema das drogas tem que ser encarado com seriedade. Há famílias que se desestruturam em função das drogas, né? Pelo vício, drogas que são terríveis como o crack, outras que não são tão terríveis como o crack, mas que também são muito terríveis e muito perigosas como a cocaína, enfim. Eu não sou um especialista em todos os efeitos das drogas, né? Eu não sou psiquiatra, a minha formação é na história. Mas a gente conhece, se tem literatura sobre isso, e evidentemente que é preciso, em termos de interesse público, ter educação sobre os efeitos da droga, saber desestimular o consumo, assim como deve se desestimular o consumo do cigarro, o consumo do álcool, né? O álcool é uma droga legal. A experiência que nós tivemos, por exemplo, no século XX, no início do século XX, de proibição do comércio de álcool nos Estados Unidos não foi boa. Foi ali, isso se conhece pela história, Chicago, Al Capone, ali a formação das máfias, as primeiras grandes máfias nos Estados Unidos, elas se deram em função da criminalização do comércio de álcool, né? E aquilo ali fortaleceu muito. Fazendo só um complemento nisso. Parece semelhante porque o álcool era produzido de forma artesanal. Parece muito a questão da produção também da cocaína, aquela coisa... mas é muito parecido. E era o álcool. Né? Hoje era muito parecido. Hoje é liberado. Hoje tá legalizado. Nós avançamos em termos educacionais. Antes, tu pegava a televisão, tu ligava a televisão e era charmoso fumar. Entendeu? Era charmoso beber. O sujeito tinha que beber, tinha que fumar para ser namorador, para ser galã. Os galãs da novela filmavam, propaganda do Marlboro com cavalo, era o máximo. Isso estava na televisão, isso avançou, já não está mais na televisão. Hoje, para fumar, o sujeito tem que... Cada vez é mais difícil ser fumante, o sujeito tem que... Da praça. Eu até tenho pena, eu fui fumante, há 20 anos atrás eu fumava, parei de fumar. Mas me dá até pena. Mas é parte da educação da sociedade. Sim. Então, tem que se encarar essa questão das drogas, de modo geral, como uma questão de educação e como uma questão de saúde pública. Porque nós, se fizéssemos isso, íamos gastar bem menos e a eficácia ia ser maior, muito maior. Então, isso é uma questão de sensatez. Isso foi uma política... A política de combate às drogas, ela não ao álcool, no caso as drogas, maconha, cocaína, ela foi uma política do Nixon nos anos 60, nos Estados Unidos, que eles começaram. Mas já dentro da ONU, há todo um estudo de que isso tem que ser mudado. Há quase um consenso de que a guerra às drogas fracassou. O próprio Fernando Henrique defende uma Foi o Fernando política. Henrique. O Fernando Henrique é um deles, o Milton Friedman, que é um economista liberal, o Paul Volcker, que era o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o presidente anterior do México. Agora a pergunta é quem é que se beneficia com isso, né? Por quê? Isso é uma coisa incrível, né? Por que segue? Sim. Como é que é isso? E aí tem outra discussão no meio, né? Por que segue essa guerra às drogas? A quem interessa militarizar esse assunto, né? E nós tivemos guerra na Colômbia, nós tivemos militarização da Colômbia em função disso, mas nos Estados Unidos está mudando também, assim que o Brasil, eu espero que, embora sempre seja mais atrasado,
Bom, com relação à educação infantil, embora seja uma atribuição também dos municípios, essa é a atribuição direta dos municípios. Sim. Existe um déficit muito grande. Crianças entre 0 e 3 anos têm dificuldade de encontrar muitas vezes vaga em creche. Como ajudar os municípios a resolver esse problema? Existe alguma forma do Estado contribuir? Eu acho que o Estado tem que ter política também, o Estado vai ter que desenvolver, essa questão é fundamental na educação, né? O Estado vai, essa contradição que existe entre o financiamento e a responsabilidade, vai ter que se buscar uma parceria, são 150 mil as vagas é um déficit muito grande, né? É um déficit muito grande, então se o Estado não entrar, os municípios não vão conseguir resolver, essa parceria vai ter que ser feita. A gente vê, por exemplo, de um lado, o município investindo em segurança pública, caso aqui de Novo Hamburgo, guarda municipal, bem com poder de polícia hoje, né, tem mais poder de polícia, que tem atuado muito fortemente aqui, e com uma demanda também na educação muito forte. Que o município vai tentando resolver tudo, né? Não consegue resolver nada, na verdade, né? Esse é o problema que tem. Tentar resolver tudo, não consegue resolver nada, porque tu sabe muito bem que por mais que tu esteja investindo, por mais que as guardas municipais estão mal também, né? Bom, nós temos mais 5 minutos, né? Nosso programa vai terminar às 2h40. Então, por questão de tempo e igualdade para todos os outros pré-candidatos. Como foi a escolha da sua vice, Camila Goulart? Olha, foi muito importante a Camila. Camila Goulart é uma professora, por sinal professora, né? Estadual? Estadual, enfrentando todos os problemas aí do governo Sartori, atuante nas greves, nas mobilizações, professora do Protásio Alves, que é uma escola importante em Porto Alegre. E a Camila é jovem, né? É a expressão da juventude na chapa, né? Sim. Tem 32 anos e nós escolhemos a Camila também. A Camila é uma liderança, embora ela seja jovem, ela já... chapa pura, né? É uma chapa do PSOL. Sim. Nós temos uma composição com o PCB, com o Partido Comunista Brasileiro. Eles têm um candidato ao Senado, nós temos o candidato Romer Guedes do PSOL e o Clébio Santos do PCB ao Senado e o governador e a co-governadora é do PSOL. A Camila foi uma das lideranças das manifestações no Rio Grande do Sul em junho de 2013. Ela esteve muito à frente daqueles protestos. Nós achamos muito importante aquele momento da nossa história, porque foi um momento em que o povo participou. Os políticos ficaram com certo medo, não resolveu nada, mas pelo menos, não resolveu porque não foi só por 20 centavos, os 20 centavos se conquistou, mas pelo menos foi um momento onde se percebeu que o povo pode atuar, o povo pode fazer coisas que mexam com a política, né? E a Camila estava ali na frente desse movimento, junto com muitos outros, né? E ela é uma professora, uma mulher. Nós acreditamos, Jaime, que é muito importante o movimento feminista, o movimento de mulheres, o empoderamento do movimento de mulheres, o empoderamento do movimento LGBT, o combate à LGBTfobia, o combate contra o racismo, a defesa do movimento de mulheres, a defesa das lutas da classe trabalhadora. E a Camila, junto comigo, eu acho que pode ajudar a gente a representar minimamente essas causas, né? Nós sabemos que a representação ela é muito frágil hoje em dia, né? E mais do que nós nos colocar na ideia de nós representarmos essas causas, nós queremos aproveitar para chamar a população a se empoderar e a participar, a se organizar no seu local de trabalho, no seu local de estudo, né? No seu local de moradia, a organizar movimento comunitário, a organizar movimento de mulheres, né? a organizar movimentos educacionais. A Luciana Genro, por exemplo, ela tem se dedicado muito ao Emancipa, que é um projeto de educação popular para jovens, né? Então, nós temos uma ideia política de fortalecer que aqueles que sejam, que não seja o andar de cima, que seja os de baixo, os que sejam os protagonistas, que sejamos nós os protagonistas. Bom, sua visão sobre Novo Hamburgo, né? A gente está tão próximo de Porto Alegre, né? Mas... E um recado seu para a comunidade do Vale do Rio dos Sinos. O senhor, como governador, a partir de 1º de janeiro de 2019. Olha, o meu recado é esse. O meu recado é que eu acho que nós temos aqui uma região com tradição de luta, com tradição de indústria. Infelizmente, a indústria daqui tem perdido espaço, e a gente já conversou sobre isso no decorrer do programa.
mas o meu recado, eu acho que Novo Hamburgo, toda essa região, é uma região com muita cultura, com muita disciplina, com muita capacidade de trabalho. E essa cultura, essa disciplina, ela precisa ser apoiada, ser desenvolvida, a juventude de Novo Hamburgo, os funcionários públicos de Novo Hamburgo. Eu acho que nós temos que ter uma ideia de que a sociedade tem que se empoderar e não tem que deixar a política na mão das grandes empresas e na mão dos políticos. Então, os funcionários públicos, os jovens, os LGBTs, o movimento negro, os sapateiros, os trabalhadores da indústria, quanto mais unidade nós tivermos para defender os nossos interesses e os nossos direitos, melhor vai ser. Bom, agora o espaço é seu para suas considerações finais. O senhor tem 2 minutos para falar. Eu acho isso, Gêmeo. Eu queria agradecer, tá? Te parabenizar pelo programa. Eu acho que vocês aqui fazem um grande esforço de fazer um jornalismo com muita capacidade crítica, com cultura. Tu, como jornalista, consegue desempenhar esse papel. E nós queremos aproveitar esse processo eleitoral para fortalecer determinadas ideias. E essas ideias, se elas se fortalecem, as ideias de igualdade, as ideias de emancipação, as ideias de que nós necessitamos recursos para que o Estado possa investir em educação, em saúde, em segurança pública, mas esses recursos eles não podem sair do arroxo salarial com outros servidores, do não pagamento dos seus salários, da falta de investimento em saúde, em educação, em segurança pública. Esses recursos precisam sair daqueles que detêm a riqueza, os que mais têm detido a riqueza, os que têm concentrado renda. E isso são as grandes empresas. Nós não vamos fazer um governo que seja um governo que não tenha no Estado grandes empresas. As grandes empresas que estão aqui, elas vão continuar aqui e não seremos nós que falaremos ao contrário. Mas como o Estado necessita ter algum nível de financiamento, e nós achamos que parte desse financiamento, além da luta contra a corrupção, que é uma característica do PSOL, nós somos contra a corrupção, é preciso também fazer com que os grandes empresários e os sonegadores paguem impostos. Com esses recursos nós podemos tratar de pagar os salários e investir no que interessa para o povo. Tem sempre políticos que prometem sem dizer de onde vão tirar os recursos. Dizem que só com atitude eles vão resolver. Nós não somos dessa linha. Nós achamos que se pode resolver, mas precisamos sim discutir de onde vão sair os recursos para que os problemas sejam resolvidos. E nós temos lado, nós temos uma linha independente. E essa independência em relação aos grandes empresários é que permite que a gente faça um governo que seja realmente um governo popular. Obrigado, candidato. O programa de hoje encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do pré-candidato ao governo do Estado, Roberto Robaina, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. A próxima entrevista irá ao ar no dia 27 de julho e será com a pré-candidata Abigail Pereira, do PCdoB. Lembramos que o programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. E você pode nos acompanhar também pelo YouTube, no canal TV Câmara NH e no Facebook, na página TV Câmara NH. Até a próxima sexta.